Essa é uma questão bastante complicada, bastante difícil, e quem disser que tudo é muito fácil de resolver está mentindo, está querendo enganar as pessoas. Não é. No mundo todo, esta questão dos jogos, do cassino, das apostas, é um grande desafio. E, infelizmente, há por trás disso, muitas vezes, o crime organizado. A fiscalização disso é dificílima, é muito complicada. Agora, vamos examinar o nosso fato que acaba de ocorrer aí envolvendo este famoso cantor. Primeiro eu quero enaltecer, destacar aí, eu não tenho conhecimento dos dados precisos, processuais, que dizem respeito a essa especificidade, mas algumas questões que podem ser examinadas, nós vamos destacar aqui. Primeiro, está sendo decretada a prisão preventiva do Gustavo Lima. Por que se destaca, por que se decreta uma prisão preventiva? Para garantir a produção da prova, por convir ao processo, para garantir a instrução do processo, para a garantia da ordem pública. É uma prisão processual. Gustavo Lima não foi ainda processado, não foi ainda condenado, é uma prisão acautelatória. Né? E aí a notícia que veio à tona é que ele não se encontra no país, ele teria saído do Brasil dias antes, fala-se que ele teria colaborado com a fuga de pessoas, que ele estaria envolvido nestas práticas de lavagem de dinheiro. Todas essas suspeitas contribuem para a decretação de sua prisão. Como fica essa situação de alguém que está fora do Brasil? Naturalmente que nós temos a soberania dos países, a soberania de jurisdição. Né? Se ele estiver em outro país, como por exemplo Estados Unidos, o Brasil não pode simplesmente ingressar nos Estados Unidos, ir onde ele se encontra e cumprir este mandado de prisão. É necessário que haja colaboração entre os estados para o cumprimento dessa ordem. Né? Para isso existem organismos internacionais como a Interpol, os órgãos diplomáticos que vão colaborar para que essa ordem de prisão seja executada. Né? Então, existem suspeitas, existem várias questões sérias e graves. A senhora Deolane ficou presa aí mais de 2 semanas, com várias suspeitas graves em relação a ela, e agora é decretada a prisão deste famoso artista, deste famoso cantor. Né? O que eu acho importante destacar? O fato do indivíduo ser cantor e famoso não significa que ele esteja intocável. Né? Todas as pessoas, mesmo sendo cantores famosos, tendo milhões de seguidores, isso não significa que eles estão desobrigados de cumprir a lei. Eles não são intocáveis. Eles também têm o dever de cumprir a lei. Desde o mais humilde até o mais poderoso e famoso, todos têm o dever de cumprir a lei. Por mais fãs que eles tenham, isso não os desobriga do cumprimento da lei. Inclusive o senhor Gustavo Lima. Né? Infelizmente, muitas pessoas pensam que a impunidade é a regra, porque muitos casos acabam tendo a frustração como desfecho, mas existe essa ordem de prisão em relação a ele. Outro ponto que eu acho importante destacar, Jesus, é a questão realmente das bets no que diz respeito à regulação. Né? Esse é um ponto que está por ser resolvido. Né? Milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões circulam neste mercado. Os times de futebol têm nas suas camisas as marcas das bets, patrocinando os clubes, e há um vácuo em relação a isso. É terra sem lei. É necessário que haja regras, é necessário que haja limites. Quando você não tem limites,
você entra num terreno muito perigoso, né? É necessário que nós tenhamos a delimitação destes campos para que estas regras sejam muito bem delimitadas. Delimitados. E, por fim, fala-se que o Brasil precisa aprovar o funcionamento dos jogos, dos cassinos, porque isso trará muito benefício, muito bem-estar. Isso não é tão simples assim. Já há muita gente viciada nos jogos, já há gente com problemas graves no campo da saúde pública, arruinando vidas de famílias, tá certo? Então é necessário atentar para vários aspectos envolvidos neste campo. E há aquele discurso que isto vai favorecer o desenvolvimento do turismo de lugares maravilhosos do Brasil. O turismo de lugares belíssimos do Brasil não precisa do jogo para evoluir. Os lugares que têm potencial turístico, este potencial não depende do jogo. O que faria evoluir o potencial turístico, transformaria esse potencial em realidade, seria a melhoria das condições de segurança pública. Se o turista se sentisse mais seguro, ele viria mais ao Brasil. O Brasil seria escolhido mais como local de viagem, né? Então, se nós investíssemos mais em segurança, nós teríamos mais turistas, né? Então, esse é uma falsa construção de que a regularização do jogo traz mais turismo. Isso interessa a muita gente. Muita gente vai ganhar muito dinheiro e eu tenho muitas dúvidas dos benefícios que o jogo traria ao Brasil. Muitos problemas no âmbito da saúde pública, muita dificuldade de fiscalização, muita lavagem de dinheiro através do jogo, né? E eu tenho muita dúvida sobre as vantagens que isso traria. Muita gente ia se dar bem, o crime estaria bem, seria muito interessante do ponto de vista de oportunidade para lavagem do dinheiro, e agora, do ponto de vista do interesse público, tenho dúvidas dos benefícios que isso traria ao país.